1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, Finéias gerou a Abisua, Abisua gerou a Buqui, Buqui gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Amarias, Amarias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aimaas, Aimaas gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, Amarias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e a Jerusalém como prisioneiros, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo seus pais. De Gerson, seu filho Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joabe, seu filho Ido, seu filho Zerá, e seu filho Jeterai. Os filhos de Coate foram, seu filho Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, e seu filho Saul. E os filhos Eucana foram, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram, seu filho Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, e seu filho Eucana. E os filhos de Samuel foram, o primogênito Vasni, e Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, e seu filho Asaías. Estes, pois, são os que Davi constituiu para o ofício da música da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E eles serviam diante da tenda do tabernáculo da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume em seu serviço. Estes, pois, foram os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaias, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, eram eles, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereciam incenso sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação sobre Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia mandado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, e seu filho Aimaas. E estas foram suas habitações, conforme seus acampamentos e seus termos, dos filhos de Arão da família dos coatitas, porque eles foram sorteados. Deram-lhes, pois, a Hebron na terra de Judá, e seus campos ao redor dela. Porém o território da cidade e suas aldeias foram dadas a Calebe, filho de Jefoné.
E aos filhos de Arão deram as seguintes cidades de refúgio: Hebrom, e Libna com seus campos, Jatir e Estemoa com seus campos, Ilém com seus campos, Debir com seus campos, Azã com seus campos, e Abete-Semes com seus campos, e da tribo de Benjamim, Ageba com seus campos, Alemete com seus campos, e Anatote com seus campos. Todas as suas cidades, repartidas por suas famílias, foram 13 cidades. Mas aos filhos de Coate, que restaram da família daquela tribo, deram por sorteio 10 cidades da meia tribo de Manassés. E aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, deram 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã. E aos filhos de Merari, segundo suas famílias, deram por sorteio 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus campos. E deram-lhes por sorteio, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, as quais mencionaram por seus nomes. E quanto ao resto das famílias dos filhos de Coate deram-lhes cidades com seus termos da tribo de Efraim. E deram-lhes das cidades de refúgio, a Siquém e seus campos nas montanhas de Efraim, e a Gezer com seus campos, a Jocmeão com seus campos, a Bet-Horon com seus campos, a Aijalon com seus campos, e a Gate-Rimon com seus campos, da meia tribo de Manassés, a Aner com seus campos, e a Bileã com seus campos, para os que restaram da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram da família da meia tribo de Manassés, a Golã em Bazã com seus campos e a Astarote com seus campos, e da tribo de Issacar, a Quedes com seus campos, a Daberate com seus campos, a Ramote com seus campos, e a Anem com seus campos, e da tribo de Asser a Masal com seus campos, a Abidom com seus campos, a Ucoque com seus campos, e a Reobe com seus campos. E da tribo de Naftali, a Quedes na Galileia com seus campos, a Amon com seus campos, e a Quiriataim com seus campos. E aos que restaram dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, a Rimono com seus campos, e a Tabor com seus campos, e da além do Jordão de Jericó, ao oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben, a Bizer no deserto com seus campos, a Jaza com seus campos, a Quedemote com seus campos, e a Mefaate com seus campos, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade com seus campos, a Manaim com seus campos, a Esbom com seus campos, e a Jazer com seus campos.